busca Deus mesmo. É quando você quer Ele. É o tema Prosós, que traz essa ideia de buscar a Deus de maneira íntima, onde Ele é a sua busca na oração. Ok? Nós temos que buscar Deus. Não pedir coisas a Deus para o nosso deleite. Nós temos que pedir para Deus, sim, para que Ele nos ilumine, nos encaminhe para o que Ele quer. Então, a oração é um relacionamento com Deus para ver se nós estamos obedientes a Deus. Não para a gente querer um carro novo ou salvar a vida de alguém. Não. Nós temos que pedir para Deus sabedoria no sentido de fazer o que Ele quer. Entender que se Ele quer a morte de alguém querido ou até de nós mesmos, a vida é dele, porque o corpo nosso é dele. E a vida eterna ele já nos deu, quem nasceu de novo. Então o que eu quero mais? Eu tenho a vida eterna porque eu estou preocupado com esse mundo. Então quem tem a vida espiritual tem uma certeza que o ímpio religioso não tem. O ímpio religioso fica desesperado com as coisas do mundo. Quem tem uma vida espiritual em Cristo sofre por ver as nossas circunstâncias, mas crê no melhor que está por vir. E ora, e fala, intervém no dia a dia para que o outro reconheça também essa vida espiritual. É a nossa função aqui. Só que as pessoas que nós amamos não querem nos ouvir. Porque o inimigo obnubila essas pessoas. Nós estamos aqui para gritar mais alto, para elas nos escutarem, na verdade, escutarem ao Espírito Santo. Ao abrirem o coração para o Espírito Santo, para ter uma vida em Cristo. E Cristo viver em cada um de nós. E aí começamos um processo que amanhã, na nossa live, que chama-se Mentoria, aos sábados, das 10 às 11, que se refere à transformação da mente, que Deus vem, então, promover a transformação da nossa mente, nosso caráter, nossa conduta, em função destas circunstâncias. Fazer a vontade de Deus. Deus quer que a gente seja a imagem e semelhança de Cristo. Então, esse versículo 12 é tão especial, irmãos. E aqui você vê que ele coloca também na sua estrutura uma base. Qual é a base para você entender esse versículo? Vamos ler novamente, porque agora muda tudo. Ele diz: sejais extremamente alegres, permaneçam firmes quando sois prensados. Sejam firmes, sejam alegres, enquanto sois prensados. Está na Bíblia, está lendo. Você sabia disso? Você sabia que Deus quer te prensar? Você sabia que Deus que levou o filho que ele mais ama, que sempre esteve ao lado dele, desde que o mundo não era mundo, não existia nada, Jesus Cristo surge para ser amassado, destruído, aspas, naquela cruz. Bom, por que ele, o filho dele, que ele gostava e gosta tanto, pode e nós não? Então ele quer nos pressionar. Por quê? Para que a gente se torne a imagem e semelhança de Cristo. Tenha uma expectativa confiante. Um antigonzo, como diz aqui. Então, regozijai-vos neste antigonzo, nessa expectativa. Por que nós devemos ser alegres? Porque nós temos um céu aberto diante de nós. Veja o livro de Hebreus. Como eu disse para vocês, este livro nos mostra um céu aberto para nós. E neste livro nós temos uma grande doutrina, que é a salvação pela vida, onde nós temos um sumo sacerdote que está sentado no trono. E ele está nos salvando. Vamos um pouco mais, irmãos.
Então veja isso. Regozijai-vos. Regozijai-vos na esperança. Sejais extremamente alegres. Alegres pelo antigozo. Aí ele diz assim: permaneçam, não fujam. Não fujam. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes, não fujam quando sois prensados. Aí ele diz mais ainda: estejam atentos, não desfaleçam na oração, no clamor, nas petições, na devoção, na comunhão, na oração. Isso é vida cristã, irmãos. Como um texto, um pequeno texto, ele pode descrever toda a nossa espiritualidade. Ele pode fazer uma ressonância em toda a nossa espiritualidade. Que grandeza é isso! Então aqui, irmãos, quero dar mais um passo para te encorajar a uma vida de alegria. E porque você não tem o direito de cultivar essa vida melancólica, triste. E não falo aqui de vida melancólica no sentido de temperamento inerente à nossa natureza, mas essa tristeza, essa melancolia no sentido de tristeza, de desânimo, de cultivar isso como um hábito, como um estilo de vida. E você não percebe que isso faz de você uma pessoa tóxica, uma pessoa amarga. Você não percebe essa toxicidade que começa a exalar da sua vida. E só o inimigo tem prazer nesse comportamento, nesse estilo de vida. Não seja assim, meu irmão, não seja assim. As pessoas são tóxicas. Elas não percebem mais que são tóxicas. Tudo que elas falam parece que tem veneno na saliva. E elas não percebem que esse veneno vem do inimigo. Mas por que acontece isso? Porque eles faltam a vida espiritual, lhes falta o novo nascimento, que elas querem que as suas vontades, seus desejos sejam realizados em detrimento à vontade de Deus. Isso é coisa do inimigo. Aqui na cidade que eu resido, fiquei sabendo ontem que uma mulher, dá a entender de 40 anos, pula do 8º andar. Depressão. Como que ela entrou num processo de depressão? Como as pessoas entram no processo de depressão? Como eu tenho depressão? Como eu saio da depressão? Quando eu reconheço que Deus está me esmagando, porque Ele me ama, porque Ele me aguarda, Ele quer que eu me transforme. Quando as circunstâncias nos esmagam, nos deprimem, e a gente não tem a voz de Deus, não tem a comunhão com a Trindade, quando a gente não vive de forma cristocêntrica, a gente se mata. E ainda não sabe. Somos tóxicos e não sabemos. Até um dia que o domínio do inimigo se torna prevalente. E aí, como reverter isso? Essa é a nossa função, é alertar para isso. Sim, minha irmã, se nós, como os nossos irmãos têm dito aqui para nós no período da manhã, estamos tão próximos da volta do nosso Senhor. O nosso irmão Mário trouxe dados aqui impressionantes. Sinceramente, irmãos, quem aqui hoje pela manhã não ficou impressionado com a exposição dos nossos irmãos? E aqui eu me refiro em especial às informações, aos dados. Quando você configura todas essas informações, como nós abaixamos a nossa cabeça? Nós temos que levantar a nossa cabeça. Está chegando a hora da redenção do nosso corpo. Nosso espírito foi salvo no dia que cremos. Nossa alma está sendo salva nesse processo do trabalho da cruz e da palavra. Agora está
Estamos prestes a experimentar a salvação do nosso povo.